quero ler a palavra de Deus, Salmo de número 33, mas eu quero acentuar aqui o verso 20. Amém? E diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Amém? Poder sentar em nome de Jesus, já oramos. Como eu sempre costumo dizer, fica à vontade, mas não disperse. Amém? Maravilha. E quando eu cheguei ali, cheguei um pouco atrasado. A Michelle já tinha mandado umas 10 mensagens já. Você vem ou não vem? Tô brincando. Eu me atrasei um pouco ali para um compromisso, ela já ficou agoniada. Ainda bem que o presbítero ali está atento. O César falou que já estava com a mensagem pronta ali, né? Eu falei, é isso mesmo, o presbitério tem que estar pronto para isso, né? Liderança tem que ficar, numa falta de um, outro já substitui. Mas, graças a Deus, ainda chegamos a tempo. E eu vi a irmã Joana falando a respeito da maneira que o cristão encara as adversidades da vida. É muito comum, nós sabemos disso, mais que ninguém, porque, afinal de contas, é privilégio da igreja ter essa perspectiva, ter essa visão que o mundo não tem. Para o mundo, está tudo bem, está tudo normal, as coisas vão se atropelando e está tudo bem, o mal vai assolando e está tudo bem, o pecado está cada vez mais escancarado e está tudo bem, né? E está tudo bem, mas a igreja não, o cristão não. O cristão, nós estamos no mundo, mas temos uma ótica de Deus, uma perspectiva de Deus, e cabe a nós, pelo poder do Espírito Santo, ter sabedoria e discernimento de como lidar com as situações, com as adversidades. E isso é testificar para o mundo quem de fato nós somos. Quem nós somos? Nós somos a igreja do Senhor. É esse o diferencial que o mundo tem que perceber. Alguém tem que dizer assim, o que faz com que aquela pessoa, em meio a tanto caos, se mantenha de cabeça firme, de cabeça em pé, como nós costumeiramente falamos, baseado na palavra, olhando sempre para o alto. Por quê? Qual que é o diferencial? E a nossa resposta, obviamente, está no mesmo texto que diz, eu olho para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O indivíduo, o ser humano, como a Bíblia fala, né, o ímpio, o homem natural, quero usar a expressão da irmã Lode, o homem carnal, ele olha com uma perspectiva muito mediana, muito limitada, ele olha com a visão do mundo caído. A visão do mundo caído, e quando ele se depara com o caos, ele imediatamente vai se apoiar naquilo que está ao seu redor, naquilo que ele conquistou, naquilo que ele trata como garantia, é aquilo que vai suprir a sua necessidade imediatamente. Mas isso ainda não traz para ele segurança nenhuma, porque afinal de contas, que garantia o mundo nos dá? Que garantia? Hoje podemos estar num bom emprego, amanhã não, isso é coisa do mundo. Hoje podemos estar dotados de saúde pleno, gozando de plena saúde, mas amanhã não, isso é coisa do mundo caído. Estamos sujeitos à deterioração da carne, por conta do estado em que nos encontramos. Essa é a perspectiva humana. E que garantia o mundo nos dá? Nenhuma. Mas como a visão cristã, nós temos uma garantia que está no alto. A nossa garantia é o Senhor. E Ele não só nos garante a preservação ao meio ao caos, Ele não está dizendo que vai te livrar das adversidades, que vai te tirar de tudo isso. Olha, você não vai passar por isso. Ele não está dizendo isso, você vai passar, porque é nesse mundo que você está, mas temos uma garantia de preservação da nossa fé, da nossa integridade como cristão. Temos essa garantia, e temos a garantia também de uma vida que transcende a todo esse caos, que é uma vida eterna. Essa é a garantia que nós temos, o mundo não tem. E o salmista aqui, ele está desfrutando nesse salmo aqui de um regozijo muito pleno. Ele faz um convite para todos os seus leitores a adorar ao Senhor.
É um salmo maravilhoso. Aparentemente ele não apresenta um autor, mas alguns estudiosos afirmam que ele é continuidade do salmo número 32, porque se você ler o verso 11 do 32, ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. E imediatamente no verso 1 do número 33, ele continua: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos ficam bem louvá-los. Então parece ser uma continuidade, e o salmista, possivelmente Davi, ele convida todo o povo, todo Israel, a louvar a Deus. E você vai perceber que ele não faz menção de inimigo perseguindo, nem nada, isso porque a condição para que esse Deus seja adorado não está condicionado àquilo que ele faz por nós, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa. Tanto que uma das coisas que o salmista vai expressar aqui é a capacidade criativa de Deus, mostrando ele como fonte de todas as coisas. E por ele diz: adore esse Deus criador, esse Deus poderoso. No verso 8 ele diz: tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. É um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. E lá no verso 20, que é o versículo chave da nossa mensagem, inclusive o tema, eu nem coloquei o tema da mensagem, mas eu quero me limitar aqui a parte A do verso 20, que é nossa alma espera no Senhor. Então Davi, ele apresenta tudo isso, ele sabe da experiência que ele teve, dos seus inimigos batendo a porta, da perseguição, mas ele sempre crendo na providência divina. E no final disso tudo, de toda essa experiência, ele percebe: olha, não tem como fugir. A única coisa que me resta é fazer aquilo para o qual eu fui criado. E a irmã Joana falou isso aqui: para o louvor da glória de Deus. Então eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Então no verso 20, depois de convidar toda Israel, toda a nação para louvar esse Deus, ele apresenta os atributos de Deus. Ele diz: olha, nossa alma espera no Senhor. E a grande questão aqui: por que não confiar ou esperar num Deus tão poderoso? O Deus criador de todas as coisas. E aqui, queridos, podemos dizer que é uma pedra de sapato, uma pedra no nosso sapato. Porque se analisarmos as nossas experiências, nós vamos ver que está expresso na palavra, não somente nesse pequeno texto, mas em toda a Bíblia, apresenta o Deus poderoso, mostra o que Ele faz e fez pelo seu povo, Ele mostra as suas promessas, Ele traz-nos garantia de preservação neste mundo caído, e ainda faz promessa para a vida eterna. E mesmo assim, tudo isso expresso na sua palavra, ainda declinamos no exercício da fé. Ainda somos pegos naquele, como diz popularmente, com o pé atrás em relação à palavra de Deus. Será que cremos tanto assim como nós falamos? Quando falamos a respeito de esperar no Senhor, o que nós entendemos ou podemos entender com isso? É claro que não vamos partir para um extremo de estou esperando no Senhor e então cruzar os braços, e deixar que esse é o Deus Todo-Poderoso, então vamos deixar que Ele haja. Não é assim. Cabe a nós o exercício de uma ferramenta fundamental, que é o exercício da fé, e ela vem sendo carregada pelas nossas orações, que são os joelhos dobrados, orando ao Senhor, pedindo para Ele: Senhor, vai na frente, entra em meu favor. O exercício da fé não está limitado ao descanso de que esse Deus é poderoso, então Ele sabe o que faz, e de fato Ele sabe, mas Ele está carregado de relacionamento, de que quando esse Deus entrar com providência, eu consiga identificar a mão de Deus agindo naquele momento.
E aí nós vamos dar o testemunho. Às vezes nós dizemos assim, não, em relação aos filhos, por exemplo, né? Nós temos um período de tempo muito sombrio em relação à criação de filhos. Muito sombrio. Muitos casais cristãos estão se privando de ter filhos, né? Porque dizem assim, nossa, está muito difícil criar filho nesse mundo. Então se privam disso. Já existe uma como é que fala? Uma pesquisa, não, uma estatística em relação a isso. Os filhos pets aumentaram em números exorbitantes, porque é mais fácil criar um bicho do que ter filhos neste mundo onde tudo é influência sobre a família, sobre os filhos. Então as pessoas estão se privando disso. Aí você cria o filho na disciplina do Senhor, daqui a pouco você não sabe por onde ele anda, você sabe para onde ele vai, qual a experiência que ele está tendo, e aí gente, como pais, nós dizemos, olha, já entreguei nas mãos do Senhor. Só que a nossa compreensão a respeito desta palavra, querido, está distorcida. Porque quando nós dizemos entreguei nas mãos do Senhor, eu não estou dizendo assim, Senhor, é o Senhor quem está conduzindo a situação. Eu confio no teu agir, na tua providência, eu tenho orado ao Senhor em favor da vida dele. Não é isso. Quando nós dizemos, entreguei nas mãos do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia, não resolvi nada, agora é com o Senhor. Tem diferença disso? Tem diferença? Claro que tem. Onde estão os homens e as mulheres que nós ouvíamos antigamente? Lembra dos testemunhos antigos, quando as pessoas subiam no púlpito, grandes pregadores e missionários, e diziam, olha, eu era um cara que fui pervertido, eu andava no mundo das drogas e isso e aquilo, mas sempre que eu ia na casa da minha avó, ela dizia, olha, Deus vai te pegar. O tempo de Deus na tua vida está chegando, se prepara. E aquela palavra ia entrando no coração daquele menino, e então um dia Deus o tomou. E ele lembrou das palavras que serviam de profecia sobre a vida dele. Ele estava sendo entregue ao Senhor. Aquela mãe, aquela avó estava esperando no Senhor, não no seu descanso, mas na militância através da oração, crendo que esse Deus é poderoso para salvar, para curar e para libertar. Onde estão esses testemunhos? Cadê os pais? Que o filho se desvia, né, por outros caminhos, e a gente, ao invés de trazer palavras de exortação para os nossos filhos, a gente simplesmente abraça ele e diz, olha, está tudo bem. Jesus te ama. E nós já sabemos, querido, que Jesus não ama assim, não. Jesus ama o convertido, aquele que tem um coração quebrantado. É esse que Jesus ama. Não vemos mais esses testemunhos porque não temos mais essas pessoas que creem com esta profundidade, com essa intensidade no Senhor. Então não tem capacidade, ousadia, querido, de lançar palavras, de poder e autoridade sobre a vida dos filhos, das pessoas, dos amigos e dos vizinhos. Não temos mais isso. Porque estamos descansando, esperando no Senhor. Mas o significado de esperar no Senhor não tem nada a ver com isso, querido. Esperar no Senhor significa ter confiança, expectativa. Quando a Bíblia diz esperar no Senhor, significa que o crente deve ter plena esperança em Deus. Ele deve contar fielmente com a ação divina. E essa espera não é uma espera comum, não. É uma espera com fé, com oração. Esperar no Senhor inclui também, né, ser perseverante no sofrimento. Mais uma vez, voltando aqui ao que a irmã Joana estava falando, né? Quando as coisas estão tudo bem,
Aí o cara está tranquilo, então não precisa mais na igreja, né? Tudo voltou ao normal. E quando aperta, ele corre de novo para os pés do Senhor. Já tem outros que é o contrário, né? Quando está tudo bem, ele está aqui também, está tudo bem, Deus está uma maravilha. Quando aperta, ele foge, Deus me abandonou. Isso foi interessante que ela disse, porque é exatamente assim que muitos cristãos pensam. Ele pensa que estar na igreja, estar na presença de Deus, ele vai estar sempre numa cobertura espiritual, né? A do pastor, a do presbítero, a de Deus, e de que ele é intocável, de que ele não está sujeito a nada das adversidades. E quando algo acontece, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu estou em pecado, ou eu isso ou aquilo, ou Deus me abandonou. Queridos, a Bíblia, ela nos orienta e diz para nós que estamos no mundo de sofrimento. Jesus diz: no mundo tereis aflições. É no mundo. Para não ter aflição, tem que estar na glória. Se não quer ser afligido, querido, é só orar a Deus: Senhor, me tira logo desse mundo. Até porque a palavra de Deus nos diz que todo esse acontecimento, todos esses processos a qual estamos sujeitos, querido, ele tem que trazer para nós algum tipo de amadurecimento, é perseverança. Olha aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3 em diante, o apóstolo Paulo escreve que os redimidos se gloriam também na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência produz esperança, e essa esperança, porém, jamais traz confusão. Isso porque ela é uma certeza infalível, cuja base está no amor de Deus derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Quando nos deparamos numa situação difícil, não é porque Deus te abandonou. A oração é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Queridos, eu tive uma experiência muito terrível há pouco instante. Eu acho que poucos irmãos aqui sabem. E foi terrível. É muito provável, eu não sei porque eu não sei identificar isso, mas é muito provável que eu tenha entrado num estágio de depressão. As portas se fecharam. A vida financeira totalmente desestruturada. E como é que você vai para a igreja? Porque a gente espera que ir para a igreja simplesmente para adorar a Deus por aquilo que a gente está sendo beneficiado. E a gente fica: como é que eu vou para a igreja? Que testemunho que eu vou dar? Que eu estou passando por dificuldade, por privação? Mas sabe o que eu estava fazendo? Indo assim mesmo, porque eu sabia que era lá que eu ia ser fortalecido, através da sua palavra, através da comunhão. Queridos, tinha dia que eu entrava no barracão lá da fábrica, eu olhava todos os equipamentos, serviço a ser concluído, e não tinha ânimo para trabalhar. Eu fechava a porta, voltava para casa e ia deitar. E os irmãos que me conhecem sabem que não tenho preguiça de trabalhar. Sem ânimo, desanimado. E a minha oração constante é: Senhor, não era o Senhor me abandonou, Senhor, o que o Senhor está me ensinando com tudo isso? Qual é o teu plano para a minha vida, Senhor? O que eu preciso amadurecer? Senhor, me ensina a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E eu não estou falando de coisas financeiras, de família, é no todo, porque tudo é do Senhor. Tudo. Senhor, me instrui a conduzir de uma maneira excelente a minha vida espiritual, a minha família para o louvor da Tua glória, as minhas finanças, Senhor Deus, para a contribuição do Teu reino, para que eu e a minha família também possa desfrutar daquilo que o Senhor pode nos conceder. Eu não peço nada mais do que isso. E o tempo foi passando,
E sabe o que aconteceu, querido? Foi piorando as coisas. Foi piorando. Carro preso, 2 meses. Recebi auxílio para poder ajudar na documentação, arrumar o carro para tirar da PRF. 2 meses preso. Aí eu abandonei, falei, não vou tirar mais, é o meu trabalho, mas não tem como. Quanto que dá aí? Dá um valor X aí, bem alto. Eu não tenho condições, nem serviço está entrando para mim. Um dia eu cheguei em casa, saí da igreja, estou entrando em casa, meu vizinho sentado, meu vizinho da frente. E Alex, cadê o carro? Eu estou chegando em bicicleta. Aí eu falei, tá preso, cara, tem como tirar não. Quanto é que é lá o negócio lá? Eu falei, é tanto. Manda a chave Pix aí. Tá brincando? É isso mesmo. Ele não frequenta a igreja, não frequenta nada. Eu oro para que Deus prospere o negócio dele, mas eu vi ele sendo instrumento de Deus para abençoar a minha vida. E passada a situação, tira o carro, quebra outra coisa. Arruma, tira o carro, quebra de novo. Falei, meu Deus, eu não quero mais, eu vou abandonar, eu vou tacar fogo nesse carro. Eu não vou orar, queima ele, eu mesmo vou queimar, Senhor. Sério mesmo. E cada vez que quebra eu fico devendo um pouco. Não consigo pagar tudo. Mas crendo que Deus entraria com providência. Sabe o que eu estava fazendo? Esperando no Senhor. Sabe por quê, querido? Salmo 25, verso 3. Quem espera no Senhor não é confundido. Quem espera no Senhor não é confundido. Uma vez Davi, falando sobre a importância de esperar no Senhor, diz algo que se harmoniza com o que o apóstolo Paulo falou. Ele afirma, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem a sua causa. O homem natural, o homem lá fora, querido, em meio a essa situação, ele se entrega ao desespero. Ele não consegue encontrar saída, porque, no meu caso, por exemplo, tudo aquilo que servia de apoio para mim naquele momento, tinha se desfeito. Eu não tinha um trabalho, eu não tinha um transporte, eu não tinha forças emocionais para lidar com a situação, eu não tinha nada. Então, se eu tirasse minha vida, seria muito comum. Recentemente, um amigo, dono de marcenaria, tentou tirar a vida tomando remédios, veneno, porque estava atolado de dívida. E a gente diz assim, não tem outra saída, como é que ele vai lidar com isso? É normal, mas para o homem de Deus, para a mulher de Deus, a sua esperança está no Senhor. É por isso que ele não é confundido. Ele não é confundido por isso. As pessoas vivem longe da vontade do Senhor, muitas vezes demonstram ter um suposto controle das suas vidas. Aos olhos humanos, o ímpio até parece ser senhor do seu próprio caminho, né? Quando vemos ele passando, desfrutando de tudo aquilo que ele conquistou, ele diz, olha só que homem próspero, olha o homem que controla sabiamente a sua dívida, as suas finanças, a sua vida. Mas de repente se deparamos com a notícia de que ele se foi por motivo fútil, porque não soube lidar, não teve controle emocional. Mas aqueles que são do Senhor, eles são renovados pela palavra de Deus. Eles olham para o alto, porque nada nesse mundo pode servir de apoio para ele. Somente Deus é o seu apoio, é o seu refúgio, a sua fortaleza.
Na verdade, o ímpio vive uma vida de uma permanente confusão e uma completa ausência daquilo que é uma verdadeira esperança. Ele nem sabe o que é esperança. Mas nós, a igreja, sabemos que todo o intuito, todo o nosso empenho não está condicionado a mérito algum na face dessa terra. Eu não orei a Deus para me restituir minhas coisas, para poder ficar bem diante dos homens, não. Não orei para isso. Eu orei para que o nome de Deus fosse glorificado. Será que nós temos essa ousadia de orar dessa forma? Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, Senhor. Tudo que eu venha fazer tem que ser para o louvor da tua glória. Porque nós temos uma meta superior. A prosperidade, o sucesso daqueles que confiam na força de seu próprio braço, queridos, são realidades frágeis, passageiras, mas aquele que espera no Senhor e guarda seu caminho, ele é herdeiro de uma bem-aventurança eterna. O Salmo 37. Nós temos uma meta que é o Senhor, o nome do Senhor ser glorificado. O Salmo diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há uma ênfase muito grande nesse salmo, quando ele diz, esperei com paciência. O texto se refere a um longo período. Porque se fosse uma resposta muito rápida, qual que é a necessidade de exercer paciência? Não é verdade? Ele diz, esperei com paciência, ou seja, foi um período longo de tempo. E a consequência, o salmista diz que Deus inclinou seus ouvidos. Não é que Deus não estava escutando, é que no tempo oportuno, Deus atendeu o seu clamor. No tempo oportuno, assim como foi na vida de cada um de nós. Querido, se eu der oportunidade aqui, cada um dos irmãos tem um testemunho para contar, e eu fiquei maravilhado hoje com isso, né? Todo mundo, eu quero dar um testemunho, isso edifica a igreja, e mostra que Deus está no meio do seu povo, de que está trabalhando, e que o ato de testemunhar mostra que estamos esperando com paciência no Senhor, mostra que Ele inclinou os seus ouvidos, e mostra que Ele ouviu o clamor do seu povo. Não existe essa de, ouviu do irmão, ou até agora nada do meu. Querido, espere com paciência no Senhor, porque a resposta é certa. Eu só não garanto que é sim, mas que Ele ouve, Ele ouve. E a única coisa que cabe para nós é esperar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. É o nosso auxílio e o nosso escudo. Não lembro qual o salmo agora, mas quando Davi fala a respeito do Senhor como auxílio, ele fala que Ele entrou com providência, ou executa em meu favor, e envia também o auxílio. Ou seja, Deus, Ele entra com providência como auxílio, como Ele providencia também algo que vai alavancar a nossa vida para o louvor da sua glória. E para Davi falar isso é porque ele teve essa experiência com Deus. E nós podemos contar um testemunho semelhante ao de Davi, amém? Podemos ou não podemos? Podemos, basta esperar no Senhor. Essa
é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja. Deus abençoe a UFEMVOC, aos irmãos da Igreja Missionária Volta de Cristo. E que, obrigado pelo convite. Amém? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade.